Glória a Deus pela sua vida. Deus colocou uma palavra no meu coração hoje. É essa palavra aí mesmo, eu vou voltar. E é exclamação, não é uma interrogação, né? Eu vou voltar. E Deus colocou isso no meu coração. Aí um pastor, amigo meu, olhou lá na internet na hora que eu coloquei e falou assim: eu estou com uma série de pregações na minha igreja sobre isso. Hoje pela manhã nós tivemos aqui uma palavra muito abençoada pela Cida, pela pastora Cida, muito gostosa, sobre Jonas. Nós aprendemos que na nossa agenda pode ficar qualquer um, né? Foi isso que a gente aprendeu. Mas o que mesmo que ela falou depois? Na agenda pode ser qualquer um, mas no destino, no nosso destino, aí tem que ser realmente pessoas que estão na nossa agenda. A gente quer colocar pessoas do destino, pessoas da agenda no destino, e aí a gente se frustra, não é verdade? Então Deus te trouxe aqui nessa noite, não é essa palavra, mas é a continuidade dela. A tua Bíblia comigo lá em Lucas capítulo 15, se você puder ficar de pé, fique de pé em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Lucas capítulo 15, verso 11 em diante. Lucas capítulo 15, verso 11 da palavra de Deus. Diz assim: continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a minha parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se apegou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também o matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Querido, eu coloquei como tema dessa palavra, eu vou voltar. Eu decidi voltar, né? O pastor até falou assim: o que está acontecendo aí? Né? Dá a impressão que era eu querendo voltar para algum lugar. Mas é para nós mesmo. Sempre tem alguma coisa na nossa vida que nós precisamos voltar, recomeçar, reiniciar. E é isso que eu quero falar. O Evangelho de Lucas, amado, ele declara, através desse Evangelho aqui especificamente de Lucas, que os ministérios são revelados através de parábolas mais consistentemente. Jesus, ele fala por parábolas porque ele quer ensinar mais profundo aos seus que estão perto dele. Paulo nos diz que o Senhor tem nos dado um ministério da reconciliação. Quando Deus chama alguém para o ministério, quando Deus chama alguém para a presença dele, Deus está chamando essa pessoa para reconciliar, para ajudar a restaurar, para ajudar a transformar. Nós não somos chamados a dividir, nós não somos chamados para desunir, nós não somos chamados para poder, na verdade, proibir ou colocarmos qualquer coisa que inibe o crescimento de Deus na vida da pessoa. Pelo contrário, nós somos chamados para unir, nós somos chamados para reconectar, nós somos chamados para fazer com que homens e mulheres venham se reconciliar na presença de Deus. A maior alegria nossa como homens de Deus e mulheres de Deus é quando nós vemos alguém que nós levamos a essas pessoas ao caminho de Deus.
Deus. E essa palavra voltar, querido, eu vou voltar, é uma palavra que ela implica todas as pessoas. Quando nós nascemos, nós já nascemos em pecado, diz a palavra de Deus. O profeta disse: em pecado me concebeu a minha mãe. Paulo, escrevendo à igreja de Romanos, ele diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então há uma necessidade de voltar. Preparamos homens e mulheres para reconectar com Deus Todo-Poderoso. O primeiro Adão veio e quebrou essa aliança, quebrou essa harmonia, quebrou esse diálogo que tinha com Deus. Aí vem Jesus. Jesus agora ele vem através da igreja, do Espírito Santo, através da palavra, para poder unir pessoas, unir casamentos, unir propósito. Esse é o papel da igreja. Temos aqui, querido, 3 histórias. Se você ler o contexto de Lucas capítulo 15, você vai ver o contexto um pouco atrás. Você vai ver que Jesus está falando de 3 parábolas. A primeira parábola ele fala da mulher que tinha 10 dracmas e ela perde 1 dracma e ela procura essa dracma até encontrar. A segunda parábola ele fala do homem que tinha 100 ovelhas, mas ele contou, só tinha 99 ovelhas. E aí ele toma uma decisão drástica. Ele deixa as 99 ovelhas guardadas no aprisco e vai em busca daquela que está perdida. E agora nós temos aqui a parábola do pai que tinha 2 filhos, únicos 2 filhos. Tinha herança que já era de todos os 2 filhos, mas o mais moço, o mais jovem, um dia toma uma decisão. A decisão de pedir a sua herança, a decisão de pedir aquilo que já era seu. Presta atenção, a herança já era dele, mas ele pediu essa herança. Então, querida, a moeda perdida, ela caiu dentro de casa. E se ela cai dentro de casa, ela não pode ir para lugar algum, não é verdade? A moeda caiu dentro de casa e ficou no lugar. A mulher só teve que arrumar a casa, varrer a casa, para poder encontrar aquela moeda perdida. E aqui, querido, tem uma profundidade muito grande nessa parábola da moeda. Por quê? Porque ela tinha ainda 9 moedas. Por que ela vai procurar uma moeda? E aí nós chegamos à conclusão, amado, que o que está marcando aqui a vida daquela mulher não é o valor de uma moeda que ela perdeu, mas é o conjunto do valor da moeda que ela perdeu. Se ela tinha 10 e perdeu 1, então ela tem que procurar para ter o conjunto, o valor, a essência do valor. Não é verdade? Isso é muito gostoso a gente entender, porque não é valores. Quando a gente talvez perde alguém, não é o valor, mas é o conjunto do valor que está dentro daquele processo. A mulher foi isso, ela perdeu apenas 1 moeda. Que valor tinha uma moeda apenas? Mas ela perde agora o conjunto do valor daquela moeda. Ninguém vai numa loja e compra um sapato só, não é verdade? Compra um par de sapato. Não, eu comprei um sapato, daqui uns 2 meses eu vou voltar lá para comprar o outro pé esquerdo. Comprei o direito. Ninguém faz isso, porque é o conjunto do valor. O que importa para nós é o conjunto do valor das coisas. Sabe, o seu casamento, o que importa é o conjunto do valor. Seus filhos, o que importa é o conjunto do valor. A família, o que importa é o conjunto do valor. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: o que importa para a tua vida é o conjunto do valor que Deus tem te dado para você. E aí, querido, se está faltando alguma coisa, nós temos que procurar. Se está faltando alguma coisa, nós temos que ir atrás. Se está faltando alguma coisa, nós temos que varrer, nós temos que esmerilhar para poder encontrar, porque perdemos o conjunto do valor. Nós achamos que quando perdemos um pequeno detalhe, eu nunca perdi dinheiro, mas eu acho que deve ser horrível perder dinheiro. Mas eu já fiz algumas coisas que eu perdi dinheiro. Por exemplo, comprei um carro, uma vez eu perdi dinheiro, é horrível. Você perde, talvez não é nem tanto pelo valor dos 50, dos 100 reais, dos 200, sei lá de quanto, mas é o conjunto dos valores que você estava trabalhando ali. E essa mulher deixa isso claro para nós. Jesus disse: se uma grande pessoa, ele é uma grande pessoa na comunidade, na igreja, seja em qualquer lugar, mas ele perde a sua família, nenhum valor ele terá. Não adianta nada eu querer ser um grande pastor, um grande pregador, um grande homem de Deus. Nós temos que ir atrás, nós temos que conquistar, não podemos perder. Nós precisamos ter nossas prioridades alinhadas com Deus. Nós precisamos ter nossas prioridades alinhadas com Deus. A mulher ficou com mais 9, mas não era o todo.
Então alinhe as suas prioridades com Deus. Quando você alinha as suas prioridades com Deus, você vai procurar, você vai encontrar em nome do Senhor Jesus. Tudo que sai do lugar, querido, é preciso voltar para o lugar certo. Tudo que sai do lugar, é preciso voltar para o lugar certo. Uma grande diferença entre a moeda perdida e a ovelha perdida é que a moeda cai e fica no mesmo lugar e ela não pode sair do lugar. Mas agora tem ovelha perdida. Jesus também diz que aquele homem tinha 100 ovelhas e ele contou, tinha só 99. Ele deixa as 99. Também é algo perdido, só que agora é uma ovelha. E há uma diferença. A ovelha sabe que ela precisa voltar, mas ela não consegue voltar. Por isso que ele vai atrás. Por isso que aquele homem, aquele pastor de ovelhas vai atrás daquela ovelha, porque ele sabe que ela não consegue voltar. A moeda não. A moeda tem que procurar. A ovelha tem uma diferença, porque ela sabe que precisa, mas às vezes não consegue voltar. Por isso que você tem que orar. Por isso que você tem que ir atrás. Mas há uma diferença agora com o filho pródigo. Veja bem, falamos da moeda, falamos da ovelha, mas agora o filho pródigo. 2 filhos, um resolve pedir a herança do pai que já era dele. Ele resolve receber o que já era dele. O que esse jovem está tentando fazer? Ele está tentando pegar aquilo que é dele fora da hora, fora do momento. Não era o momento certo na vida dele. O filho pródigo, ele sabe voltar. Por isso que o pai não vai atrás dele. Filho pródigo é diferente. Ele sabe que ele pode retornar para a casa do pai, que o pai está de braços abertos esperando ele. Ele sabe que a hora que ele quiser voltar, tem alguém lá de braços abertos esperando por ele. O pai todos os dias olha para ele. Jesus todos os dias olha para nós. Deus todos os dias contempla a nossa vida. Por isso que o tema da minha mensagem é: eu vou voltar, ele vai voltar, eu vou voltar. O filho mais jovem resolve pegar o que era seu e ir embora. Impaciência. Toda pessoa impaciente, ela quer fora da hora, ela quer fora do momento, ela quer fora da circunstância. Faz ele algo na hora errada. Ele quer ter algo na hora errada. Já é dele, mas ele não espera o momento certo. Fora de hora, querido, só vai trazer transtorno nas nossas vidas. Ter as coisas na hora certa, querido, é ter tudo na nossa vida. Buscar as coisas na hora errada, sabe de uma coisa? Vai trazer transtorno lá na frente nas nossas vidas. Davi foi ungido por Deus, e a Bíblia diz que ele foi mandado cuidar das ovelhas novamente depois que ele foi ungido. Deus não deu ele uma nova função assim que ele foi ungido. No nosso coração, sabe, Deus deu, mas é a hora certa, não é a hora certa. Sabe, Deus tem a promessa, é a hora certa, não. Então eu vou esperar mais. Quando nós tentamos dar uma ajuda para Deus, a consequência vem logo lá na frente. É um casamento, o cara está namorando a menina, mas a menina não gosta dele, mas ele insiste em namorar aquela menina. Sabe o que vai acontecer? Um casamento atrapalhado amanhã, vice-versa. A menina namora o menino não gosta dela, ou vice-versa, e ele insiste, está vendo a situação. Ah, jamais eu namoraria alguém que não gostasse de mim. Jamais eu casaria com alguém que não gostasse de mim, porque eu sei que lá na frente vai trazer problema, na verdade. Isso é o que? Impaciência, né? Já dizia os nossos avós, né, que a pessoa impaciência, ela vai, o afobado come cru, né? Tem até um adágio que diz sobre isso. Davi, ele continua cuidando das ovelhas do seu pai. Foi ungido, mas ele não tinha sido enviado ainda. Sabe, querido, uma diferença entre ser ungido e enviado. Davi sabia disso, por isso que ele fazia com primazia mesmo sendo ungido. Por isso que cada dia foi galgando degraus e mais degrau para chegar onde Deus queria na vida dele. Antes do tempo certo, querido, nada adianta na nossa vida. Eu fico imaginando o que acontece comigo hoje, Márcio. Se acontecesse 12 anos atrás, eu não estava preparado, eu não estava consolidado diante desse Deus. Então eu agradeço a Deus por tudo que deu errado na minha vida, que eu queria que desse certo. Eu agradeço a Deus por aquilo que eu queria e não aconteceu. Eu agradeço a Deus por aquilo que aconteceu, mas aconteceu da maneira de Deus. Sabe por quê? Deus vai nos preparando para algo maior amanhã. Deus, ele prepara a gente cada dia, cada momento da nossa vida. Lá em Isaías 40, verso 30, 31, no 28 ali, vai dizer: os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Sabe o que é isso?
Esperar o tempo certo de Deus. Diga amém. Diga amém. Esperar o tempo certo do Senhor. Abacuque diz assim: mesmo que... Isso é o cara que sabe esperar o tempo certo, o profeta. Ele diz: mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja vide no campo, mesmo que a malhada no campo não produza, mesmo que a oliveira não venha produzir nada, ele diz assim: mesmo assim me alegrarei no Senhor. Ele diz: mesmo que... Isso é esperar, paciência, esperar em Deus. Deus, quando libera a sua bênção, querido, o filho pródigo comete um grande erro. Ele recebe a sua bênção, a sua herança, na hora errada. Ele não está parado para receber naquele momento. Tanto tinha entregado a herança para ele naquele momento. Tinha 2 filhos apenas tudo aquilo era deles. Sabe, querido, somos muito afobados hoje, ainda mais com a tecnologia. Nós queremos tudo para ontem, achamos que vai ser ontem, não vai não. Bênção que é bênção, querida, é na hora certa, no tempo certo, no momento certo, na direção certa de Deus para a nossa vida. O filho pródigo queria o desejo do controle e o poder. Ele queria ter o poder. Ele falou: está na mão dos meus pais, não é meu, está na mão do meu pai, da minha mãe, não é meu. Eu quero o que é meu de direito. Ele falou ainda: eu quero o que é meu de direito. Ele queria controle do poder. Esse é o maior perigo, quando nós queremos o controle do poder. Tem segurança e bênção, querido, quando Deus está no controle. Deixa eu te falar, Deus está no controle. Deus está no controle da sua vida espiritual, emocional, física. Deus está no controle, então vai ser bênção. Quando nós tomamos o controle de Deus, quando nós tomamos o poder de Deus, é nós que entramos na jogada agora, não é Deus. É Deus que está dizendo: é eu que tenho o controle da tua vida. Mas não, eu quero o controle da minha vida. Então presta atenção, não queira uma bênção fora do controle do Senhor. Não queira a bênção de Deus fora do controle de Deus. Deixa que Deus direcione, deixa que Deus faça. Olha que interessante, amado. Olha que interessante, eu tenho que agradecer a Deus quando Ele traz e quando Ele leva, quando Ele abre e quando Ele fecha. Eu tenho que entender o propósito de Deus. Eu tenho muito medo hoje e eu oro todos os dias: nada chegue nas minhas mãos que não seja a tua vontade. Eu não quero. Pode até ser para ganhar milhões e milhões, não quero. Sabe por quê? Sairia fora do controle de Deus. Repete comigo nessa noite: eu quero. Diga mais forte: eu quero o controle de Deus para a minha vida. O maior problema das pessoas é quando elas querem o controle. O filho pródigo está dizendo para o pai assim: é meu, é direito meu, eu quero. O pai não negou. O pai não disse assim: meu filho, você é muito jovem, você é muito novo. Não fez nada disso. O pai liberou tudo que era dele, deu tudo que ele tinha pedido. Olha para você ver, interessante. O filho pródigo disse assim: pai, dai-me os bens que me pertencem. Já é meu por direito. Sabe aquele lance que a gente vai fazendo para Deus e depois a gente diz assim: eu tenho direito. É ali que a gente começa a errar. Eu tenho direito. Não, eu não tenho direito a nada. Tem que ser na hora dele, no momento dele, do jeito dele, da maneira dele. Ele logo em seguida começou a abusar de quê? Do seu poder. Qual era o poder? A herança que ele tinha. O que ele fez? As pessoas aproximaram dele porque ele tinha poder. Só vai aproximar pessoas de você naquilo que você está vivendo. Se você está caminhando, só vai caminhar pessoas perto de você que tem um propósito. Mas se você o que porque a minha conta agora está recheada, eu tenho muito dinheiro e eu estou ganhando muito, o negócio está bom demais, porque hoje na face da terra tá aquilo que você ganha terrenamente. Não, o filho pródigo, querido, ele usurpa esse poder. Quando chegou o poder, ele não teve controle, ele se tornou um bêbado com o seu poder. Olha só que interessante, quando o sucesso chegar, não se torne um arrogante. Quando o poder chegar, não se torne um arrogante. Não, seja humilde diante desse Deus. Quanto mais você crescer, a essência que você está crescendo é você se tornar humilde, é você se esconder.
é você ficar lá no cantinho bem escondido. E você percebe quando a pessoa é arrogante, quando ela é prepotente, quando ela acha que ela é que faz. O filho pródigo foi por esse caminho. Ele disse assim: agora eu tenho muito dinheiro, peguei a metade dos bens que era do meu pai, agora eu tenho muito dinheiro. Então presta atenção, ele não é humilde, ele se torna uma pessoa bêbada. Você tem propósito, Deus vai te dar poder. Se você não tem propósito, Deus não dá poder. E lembre-se, se vier algum poder fora do propósito, logo lá na frente se perde, logo lá na frente cria problema, logo lá na frente a pessoa pega atalhos, ao invés de continuar no caminho de Deus. Deus te trouxe aqui nessa noite o seguinte: Ele tem um propósito na sua vida, mas você tem que criar um propósito com Ele. O poder vem do céu sobre a sua vida. Quem está entendendo diz amém, meu amado, em nome de Jesus. A Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós estamos nessa terra para cumprir um propósito de Deus. E se eu caminhar cumprindo um propósito de Deus, Ele vai alargando os poderes, Ele vai dando. Meu pastor gostava de dizer que Deus vai esticando a cordinha. Ele tem uma cordinha, Ele vai esticando, porque você está caminhando no propósito dEle. Se você quer caminhar só no seu e não no propósito dEle, Ele corta a corda e deixa que você caminhe sozinho. Toda pessoa que caminha sozinho, a tendência dela é se perder na direção de Deus. Então veja bem que até o próprio Senhor está dizendo: olha, eu te criei com um propósito nessa terra. Nós estamos aqui nessa noite com um propósito. Eu vim para essa cidade com um propósito, com minha família, fazer tudo no propósito de Deus. Diga para Deus nessa noite: eu quero fazer tudo no teu propósito. Eu não quero fazer no meu propósito. Eu não vou ficar amargurado porque eu estou fazendo no teu propósito. Eu não vou ficar triste porque eu estou fazendo no teu propósito. Eu não vou me angustiar, me amargurar, ficar olhando para trás, porque eu estou fazendo no teu propósito. Deus criou o homem para um propósito. Olha que lindo. O filho pródigo perdeu a visão do seu propósito. Aonde que ele estava? Lá embaixo. Lá por cima. Ele é abominável o porco. É abominável. Para onde que o judeu foi? Lá para o meio dos porcos. Os porcos estavam no lugar certo, mas o filho pródigo não. É assim que acontece quando eu perco o meu propósito. É assim que acontece quando eu, na verdade, quero na minha hora, quero no meu momento. Eu quero do jeito que eu quero e ponto final. Eu vou sair fora do meu propósito e seguir o propósito de alguém. Ele foi seguir o propósito do dono dos porcos, e não o propósito que Deus tinha para a vida dele. Saiba, querido, Deus tem uma missão dada para nós como igreja do Senhor, mas essa missão é dentro do propósito dele. Quem eram os seus amigos? Sumiram. Agora ele está lá no meio dos porcos. Você já viu alguém, amigo seu, que foi quando você, amigo de verdade, vai, mas os falsos amigos ou os colegas, o Heber pregou sobre isso ontem, quando você talvez passa por alguma ruína? Não, os falsos, né, eles chegam quando você tem algo que na verdade traz para ele alguma coisa. Agora ele não tinha mais nada, ele não tinha dinheiro, os amigos foram embora. Você sabe quem é essa pessoa? Vendo com quem ela se conecta. Você conhece uma pessoa, se ela está com propósito com Deus, quem é que ela está se conectando? Com quem que ela está andando? Qual é o relacionamento dela? Quem ela tem levado para dentro da casa dela? Com quem ela convive todos os dias? A Cida pregou isso de manhã, a pastora Cida. E é muito interessante, às vezes a gente não quer aceitar isso, mas é verdade. Nós não ficamos, na verdade, colocando algo assim, esse aqui pode, aquele ali não pode, não é nada disso. Mas na verdade nós buscamos pessoas que querem ter propósito com Deus. Nós caminhamos com pessoas que querem ter propósito com o Senhor Jesus. Agora cercado de porcos, o filho pródigo agora está lá embaixo, no meio da sujeira, está no meio da lama, está no meio de algo que ele nunca tinha tido antes na sua casa. Por quê? Perdeu o propósito, perdeu a visão, foi para o meio dos porcos. Todo aquele que perde o propósito, todo aquele que perde a visão, a tendência dele é ir para o meio
dos porcos. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: alinhe o teu propósito com Deus, alinhe a tua vida com Deus. Pastor, já está alinhada, continue, porque Deus vai te colocar cada dia mais em degraus mais altos, em nome do Senhor Jesus. Mas se ainda não está, alinhe com o propósito de Deus. Não perca a visão de Deus na tua vida, não perca o propósito de Deus que Ele tem para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus tem o melhor para você, Deus tem o maior para você. Ele já deu na cruz do Calvário, e você precisa receber de Deus, em nome do Senhor Jesus. Sabe, querido, lugar normal para os porcos, mas não era lugar normal para o filho pródigo. Ele era filho de alguém que tinha riqueza. Se você pensar assim, mas aquele menino, ele queria riqueza, ele era dono de muita terra, gados, etc, etc, etc. E a poder que era dele. Todas as vezes que a gente quer poder do controle fora do tempo, fora da hora, algo vai dar errado. Algo vai dar errado. Querido, eu não tenho dúvida. Pode procurar cada casamento fora do propósito. Paga-se um preço hoje por ele. Porque eu quis na minha hora, do meu jeito, da minha maneira. E eu não estou dizendo que Deus não pode, porque eu vou entrar na mensagem agora. Deus pode fazer. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Lugar normal, querido, para os porcos, mas não para o filho pródigo. Na sujeira, na pocilga, na lama entre os dedos, comendo das pelotas dos porcos, diz o texto. Mas Deus é maravilhoso. Diga o meu Deus. Diga mais forte: o meu Deus é maravilhoso. Porque, querido, não tem nada perdido para Deus. Você concorda comigo? Não tem nada acabado para Deus. Não tem nada finalizado para Deus enquanto há fôlego de vida. A graça de Deus foi até lá no meio dos porcos para poder buscar aquele filho pródigo. A graça de Deus vai lá onde você não pode ir. A graça de Deus vai lá na tua casa. A graça de Deus vai lá no teu filho. A graça de Deus vai lá no teu cônjuge. Ele invade, ele pega, vai lá no meio da sujeira. Quem é que disse que a graça de Deus não vai em lugar sujo? Vai. Está o maior exemplo aqui, ó. A graça de Deus vai visitar esse menino sem nome, de um pai sem nome, de um irmão sem nome. Só diz o irmão mais velho, só diz o filho mais novo, só fala do pai, mas não fala do nome. A Bíblia não quis falar o nome, talvez é o meu, é o seu, porque a graça de Deus vai lá. A graça de Deus pode ir. A graça de Deus um dia me alcançou. A graça de Deus um dia te alcançou. A graça de Deus alcançou meu pai. A graça de Deus vai te alcançar. Precisamos entender disso. A graça de Deus, ela vai aonde nós não conseguimos ir. O pai não vai. Lembra dos três que nós falamos aqui, né? Da moeda perdida, da ovelha perdida, tudo for atrás. Mas o filho pródigo não, o filho perdido não. Aquele que quer o poder para si, não. É ele, é Deus e ele. Mas o pai está esperando, diga amém. O pai está esperando. Você, querido, é desafiado. Quando é que você é desafiado? Quando a graça foi até ele. Olha o que o filho pródigo fez. Ele cai em si próprio. Caindo em si, ele olha para ele. Ele deixa de olhar para os porcos. Ele deixa de olhar pelo dinheiro que ele já tinha perdido. Já perdi mesmo. Ele para de olhar para o seu passado e ele começa a olhar agora para dentro de si. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui no meio desses porcos? Você é desafiado. É quando você cai em si próprio. O que eu estou fazendo neste lugar? O que eu estou fazendo nessa situação? Isso é gostoso, porque todos nós temos que cair em si em algum momento da nossa vida. Hoje a Cida pregou sobre o Jonas. Todos nós temos um Jonas que temos que tirar do nosso barco. Pelo menos no capítulo 1 ali do livro de Jonas. Não é verdade? E aqui há um momento da nossa vida que nós temos que cair em si. Peraí, eu estou rodeando o deserto, minha vida não sai do lugar, eu não consigo avançar, eu não consigo ir a lugar nenhum, eu vou para um lado, para outro e não tenho um rumo certo, eu não tenho um propósito. A Bíblia diz que ele caiu em si. Quando eu caio em si, quando eu olho para mim mesmo, olha só, você se torna uma pessoa melhor. Cadê o amém?
Você se torna um homem melhor, você se torna uma mulher melhor, você se torna um filho melhor, você se torna um esposo melhor, você se torna uma esposa melhor, você se torna um pregador melhor, você se torna um homem de Deus melhor, uma mulher de Deus melhor. Quando eu olho para mim, se você sair daqui nessa noite a olhar para você e a não olhar para o outro, mas olhar para si mesmo, você vai ver que a sua vida, se tem pessoas que já mudou, vai continuar mudando. Se tem pessoas que precisam mudar, vai começar a mudar nessa noite em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém para a glória de Deus. Quando ele cai em si próprio, ele se reconecta novamente com sua caminhada. Ei, o que eu estou fazendo aqui? No meio desses porcos? O que eu estou fazendo aqui no meio dessa situação? Ele reconhece a sua pequeninez. Ele reconhece o seu erro. Ele reconhece a sua falha. E ele diz assim, espera aí, eu não preciso estar aqui não. E aí ele começa a fazer algo gostoso. O filho pródigo diz para ele mesmo. Eu aprendo muita coisa aqui quando o filho pródigo começa a dizer para ele começa a treinar. Olha o treinamento dele, ele começa a dizer assim, eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele dizendo, lá no meio dos porcos. E eu vou dizer para ele, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado como um dos teus filhos, eu não quero ser como eu quero ser como um dos teus empregados. Não precisa nem me chamar mais de filho. Ele está agora conversando consigo mesmo. Eu aprendo muita coisa aqui. Você sabia que quando eu comecei a pregar, a Cida lembra, eu pregava para o espelho, para mim mesmo, pregava para as paredes. Eu pregava para mim. Eu pregava dentro do banheiro da Fiat para mim mesmo, quando eu ia no banheiro. E eu pregava, e eu falava, e eu gesticulava. E eu falava assim, Deus me chamou para pregar, e eu tenho que pregar, e eu treinava. Mas não é só para isso não. Quando você olha para si, quando você cai em si, e você olha para si mesmo, e você começa a falar... Vitória, antes de chegar lá, eu não preciso chegar naquela empresa, eu já vou profetizando em nome do Senhor Jesus. E quando eu colocar os meus pés, a bênção de Deus é outorgada sobre a minha vida. Sabe por quê? Eu já estou profetizando. Se eu paro no meio do caminho com alguém, lembra da mulher que perdeu seus filhos, a Sulamita? Ela perdeu seu filho, ela falou, não pare com ninguém. Quando o servo do profeta Geazi perguntou para ela, vai tudo bem? Ela falou, vai tudo bem. Não ia tudo bem nada, porque ela sabia o lugar onde ela ia colocar os seus pés. Na mente dela, no coração dela, já estava tudo preparado. Ela disse, eu vou falar para ele, eu não pedi filho para ele. Meu irmão, conversa com Deus. E conversa consigo mesmo que vai dar certo, em nome de Jesus. Talvez você conversa mais no negativo, dizendo, essa situação não passa, não sai, esse problema, essa enfermidade. Começa a profetizar, começa a conversar consigo mesmo e Deus. Reconheça em si mesmo, levante, toma um passo, busca diante desse Deus, dê um passo a mais diante desse Deus. Creia, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Quando ele cai em si mesmo, ele está reconectando novamente a sua caminhada. E ele diz, eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele começa a conversar. Ele fala para si mesmo. Ele prega para si mesmo. Ele olha para si mesmo. Quando você se alinha com a vontade de Deus, nada pode te segurar lá embaixo. Quando você se alinha com o propósito de Deus, guarda isso no seu coração. Nada vai te segurar lá embaixo. Enfermidade vai cair por terra. Casamento vai dar certo. Filhos serão restaurados. Vidas serão transformadas. Seu lar vai ser lar de paz. Se tinha guerra vai ter paz. Se tinha tristeza vai ter alegria. Porque agora você está alinhado com Deus. Entenda isso. Quando você alinha a sua caminhada com Deus, Deus te tira lá de baixo. Deus te tira do meio dos porcos. Deus te tira do meio da sujeira. Deus te tira do meio da lama. Deus te tira do meio do caos. Deus te tira do meio do nada e te coloca em lugares altos para glorificar e exaltar o nome dEle. Você entende isso? Que tudo que Deus faz na nossa vida é para exaltar e glorificar o nome dEle. Porque nós estamos aqui para cumprir o propósito de Deus. Diga amém. Posso ouvir amém mais forte? A Bíblia diz que o filho pródigo disse assim, eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Não fique prostrado em cima dessa situação. Não fique prostrado em cima desse problema. Fale para si mesmo. Reconheça a si mesmo.
Errou, querido. Deus não trabalha com erro. Deus trabalha com a sua vida. Não fica olhando o seu passado. Deus não olha para o passado para poder agir no teu futuro. Deus olha para você hoje. É o arrependimento, é a vida, é a caminhada com Deus, é a aliança com Deus. Ele disse assim: eu vou me levantar. Sabe o que eu vejo? Agora porque eu errei contra o papai, e eu pequei, eu comi toda a herança, gastei com prostituta, bebedeiras. Você não vê ele falando isso? Todo aquele que se faz de dodói em cima de um problema, de uma situação, ele vai continuar dodói. Ninguém te ajuda porque você é dodói. Nego ajuda, às vezes até porque por misericórdia de Deus. Mas é melhor quando você ajuda alguém que ele diz assim: estou passando por uma luta, uma dificuldade, estou precisando hoje, mas Deus vai me tirar desse negócio. Deus vai me colocar em lugares mais altos. Deus vai me transportar em lugares mais altos em nome de Jesus. Vocês conseguem me entender, amado? Ele não dá uma de coitado, quão miserável. Ele não olha para dentro de si e olha e diz: quão miserável eu sou, pequeno. Não, ele diz: espera aí, eu vou me levantar, eu vou voltar para a casa do meu pai. A Bíblia diz que ele se levanta, ele vai em direção à vida, ele vai em direção à casa do pai. Ele não foi procurar colega, não foi procurar amigo, não foi procurar ninguém. Ele voltou para o lugar certo. Deixa eu te falar, você quer recomeçar? Você quer voltar? Volte para a casa de Deus. Volte para a presença de Deus. Volte para a direção de Deus. Volte para o amigo seu fiel, que não te abandona em nenhum lugar. Em nenhum lugar esse Jesus nos abandona. O nosso melhor amigo pode nos abandonar, mas Jesus não nos abandona. Enquanto Ele fala, Ele caminha. Enquanto Ele fala, Ele pisa. E eu vou falar para Ele. E quando chega lá, eu vou falar para Ele que não precisa me tratar como filho não. E Ele está caminhando. Ele já saiu lá de baixo. Ele já saiu do meio da porcaiada. Ele já saiu do meio da sujeira. E Ele está caminhando rumo à sua vitória. Eu quero declarar nessa noite: levanta dessa situação e caminhe para a tua vitória. Caminhe para a direção de Deus. Caminhe para a casa do teu pai. Caminhe para a coisa certa. Em nome do Senhor Jesus. Ele é fiel. Enquanto Ele falava, Ele caminhava em direção à sua vitória. Sabe o que o filho pródigo estava fazendo? Treinando o que ia dizer. Treinando o que ia dizer. Essa semana eu fiz um treinamento aqui, já falei, sexta-feira. Eu orei, falei com Deus. Deus, o cara está 15 dias mexendo nesse negócio, não resolve. Esse negócio é tão fácil. Aí depois eu liguei para o doutor André e vi que não era fácil. Comecei a ficar com medo, mas eu já tinha orado. E eu caminhei para lá. Quando chegou lá, o cara me atendeu muito bem, falou da lei, um monte de outras coisas, e ponto final, eu já vim embora alegre. É interessante quando você fala e caminha. Deixa eu te falar, oração e ação. Não adianta orar e não ter ação. Não adianta falar e continuar no meio dos porcos. Não adianta falar e não levantar do meio dos porcos e continuar no meio dos porcos. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer te levar em lugares altos. Ele quer te colocar você em patamar mais alto, em nome do Senhor Jesus. Deus te trouxe aqui porque Ele quer colocar você, meu amado, minha amada, em nome do Senhor Jesus, crescendo, cooperando para o reino de Deus, cumprindo o propósito de Deus, em nome do Senhor Jesus. Lembra da mulher com fluxo de sangue? A mulher tinha 12 anos, tinha gastado tudo, todo o dinheiro. Ela ouviu falar que Jesus ia passar em determinado lugar, ela começou a treinar. Ela começou a treinar com ela mesma, e a multidão veio e ela treinando e dizendo assim: se eu apenas tocasse nele. Ela estava treinando, e quando ela falava, ela foi caminhando e mergulhando no meio daquela multidão e tocou. Ela disse: se eu tocar apenas as orlas do manto dele, eu serei curado. Querido, a importância de profetizar. Falar é profetizar, falar é declarar, falar é ser ousado. Vai dar certo em nome de Jesus. Se você está conectado com Deus, eu nunca vi conectando com Deus e dá errado a vida dele. Eu vejo as pessoas saindo da presença de Deus e perdendo o propósito de Deus. Olha só, se eu apenas tocar nas vestes dele, depois de 12 anos, maltrapilha, sangrando, aquela mulher foi curada, porque ela começou a falar para si mesma. Ela caiu em si e disse assim: olha, eu já não tenho mais dinheiro, e o que eu tinha eu gastei tudo. Significa que ela tinha posses. Traga seus pés com o alinhamento da sua fala. Eu vou servir a Deus, eu caminho para servir a Deus.
Eu vou adorar a Deus, eu caminho para adorar a Deus. Eu vou ser curado, eu caminho para ser curado. Sabe uma coisa que Deus falou comigo no culto de jovens ontem? E eu quero falar com muito carinho para os pais. Pais que têm filhos pequenos, tragam eles para os cultos da igreja. Tragam eles para o culto de jovens. A Bíblia é profético porque é bíblico. Salomão vai dizer: ensina o teu filho o caminho que deve andar. E o melhor lugar para ensinar nossos filhos o caminho que deve andar é vir para a casa de Deus. Quando nós perdemos essa oportunidade, enquanto são crianças, de trazermos nossos filhos para a casa de Deus, esquece, na hora que ele tiver 15, 16 anos, você não vai conseguir mais. Então aproveita agora. Quantas mães estão dentro da igreja hoje que gostariam que seus filhos estivessem do lado? Quantos pais estão dentro da igreja hoje gostariam que seus filhos estivessem do lado? Mas talvez, querido, ele se converteu quando o filho já era maior, ou perdeu a oportunidade quando o seu filho era pequeno. Não, fica em casa mesmo, meu filho. Não precisa vir no culto não, você está cansado hoje, você tomou banho de piscina, fica lá. E amanhã, quando ele tiver 16, 17 anos, meu filho, vamos para o culto. Que isso, você é louco, velho? Deixa eu ir para a balada, deixa eu ir para as noitadas, porque perdeu a oportunidade do caminho de Deus. Sabe, amado, não perca essa oportunidade. Traga seus pés com o alinhamento da sua fala. Caminhe naquilo que você fala. Eu estou falando e eu estou caminhando. Eu vou me levantar, eu caí em si, vou sair dessa situação. Espera aí, tem algo melhor para mim. Tem um emprego melhor para mim. Tem um casamento para mim. Tem uma situação. Tem gente que se para, ele fala, mas não sai da posição. Se prepare para um novo terreno que Deus vai preparar para você. Se prepare para um novo território que Deus vai colocar na tua frente. O que o filho pródigo está fazendo? Se preparando para um novo terreno, se preparando para um novo território que Deus colocaria sobre a vida dele. Deus quer te fazer novo. Novo homem, nova mulher, novo jovem, novo pai, nova mãe, novo filho, novo sacerdote, novo servo. Deus quer nos renovar a cada dia para a glória e o louvor e a honra dele. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus quer nos renovar a cada dia. Em nome do Senhor Jesus, se prepare para seus filhos. Se prepare para sua esposa. Se prepare para o seu esposo. Se prepare para o seu trabalho. Se prepare na igreja onde você estiver. Se prepare. Tudo, querido, é os meus pés alinhados com a minha fala. Eu estou me preparando. Deus quer fazer coisas grandes. Deus tem territórios para nós amanhã. Deus tem novo dele para nós amanhã. Mas eu tenho que caminhar alinhado com aquilo que eu estou. Gera comunhão com a geração mais nova. Porque a geração mais velha sabe que juntos podem construir mais. Juntos podem ir mais longe. A geração mais velha, que era o pai que está em casa esperando, na hora que viu o filho, correu piedosamente ao encontro dele. Não foi atrás dele, mas correu piedosamente ao encontro dele. Porque ele sabia que com o filho mais velho estava dando certo, mas com o filho mais novo voltando, ia ser melhor ainda. A fazenda ia produzir mais agora, mesmo que já tivesse dado a herança do filho, não tem problema. Então presta atenção, nós temos que estar preparados para filhos novos, temos que estar preparados para as pessoas novas. Nós não podemos ficar voltados só para aqueles. A Bíblia diz que ele deixou as 99 e foi em busca daquela que se perdeu. Nós temos que nos preparar para as coisas novas de Deus neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Lembra que este ano é um ano profético nesta igreja, em nome do Senhor Jesus. Se prepare para ganhar filhos novos, se prepare para gerar novas vidas, se prepare para o novo de Deus. Tem gente que vai querer viver só do ontem. Não, Deus tem coisas novas para você. Deus fez coisas novas para nós cada dia. O pai, querido, não repreendeu o seu filho. Você não lê no texto aqui de Lucas 15 o pai repreendendo o filho? Não criticou o seu filho? Por quê? Não, ele voltou para casa. A coisa mais gostosa que Deus trabalha na nossa vida é a nossa volta para casa. Sabe por que o pai não repreende, não critica o seu filho? Porque sabia que eles iam se tornar mais fortes agora. Ele voltou. Ele estava perdido e ele voltou. Imagina o coração desse pai. Imagina o sofrimento desse pai, porque não sabia onde o filho estava.
A Bíblia diz que agora ele fez uma festa. Preparou uma festa. Falou assim: olha, traga a melhor roupa, coloca um anel no dedo, calça melhor a sandália nos pés dele e mata um bezerro gordo, porque crente tem que ter coisa para comer. Você já viu festa de crente que não tem coisa para comer? Do mundo tem que ter bebida. Para nós tem que ter coisa de comer. Tem que ter carne, tem que ter muita coisa gostosa, boa, sabe fazer. A Bíblia diz que fizeram uma festa, se alegraram. Ao invés de criticar, ao invés de murmurar, ao invés de falar mal do seu filho, o que ele fez? Fez uma festa para ele. E isso é interessante, esse ponto aqui. O filho mais velho não quis entrar na festa. Mas o texto não diz que eles pararam a festa porque o filho mais velho não quis. Não, a festa continuou. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Tem coisas que vai acontecer na sua vida, que vai ter pessoas que não vai concordar, não vai querer celebrar a sua festa. Não se preocupe não, continue celebrando. Tudo que o diabo não quer que a igreja não celebre. Tudo que o inimigo não quer que a igreja não celebre o Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Continue celebrando. O inimigo quer que você entre por essa porta triste e volte mais triste ainda. Entre cabisbaixo e volte cabisbaixo. Entre você morgado aqui e saia dizendo: não tem jeito a minha vida. Pelo contrário, Deus está dizendo para você nessa noite: eu vou para a direção de Deus. Permaneça nessa direção. Esse é o caminho da vitória da igreja. Esse é o caminho da vitória que Deus tem para nós. Volte. Não se preocupe. Mas ainda continua alegre. Por que ele está alegre? Sabe por que nós estamos alegres? Porque na verdade Deus sempre está dando oportunidade da gente retomar para o caminho dele, voltar para o caminho dele, para a direção dele. Sabe o que Deus vai fazer? Vai levantar mais pessoas para fazer festa com você. Deus vai preparar pessoas para celebrar com você. Deus vai levantar pessoas para celebrar a vitória que Deus te deu. Tem gente que não quer a tua vitória. Tem gente que não quer o teu sucesso. E ele diz assim: não pode. Que isso? O que está acontecendo na vida dele? Ele está crescendo, ele está avançando. Se preocupe não, a festa não vai parar. Deixa eu te dar uma resposta aqui. A festa não vai parar, porque quem promove a festa é Jesus. Quem promove a festa é o Senhor. Quem promove a festa é o Espírito Santo de Deus. O diabo quer que você chegue na sua casa triste, cabisbaixo. Minha família não tem jeito, meu filho não tem jeito, minha casa não tem jeito, meu cônjuge não tem jeito, meu trabalho, minha vida financeira, ele quer que você reclama dia e noite. Só que o Senhor Jesus está dizendo para você: olha, caia em si, levante-se, saia dessa pocilga, saia desse marasmo. Vamos celebrar esse Deus, vamos celebrar o Senhor. É dia de festa, é noite de festa. Amanhã quando você acordar é dia de festa. Mas eu vou trabalhar, pastor, é dia de festa. Porque você tem para trabalhar, Deus te deu emprego, para a glória de Deus, Deus te deu. A festa não parou. A festa não vai parar porque o filho mais velho não quis. Pelo contrário, a festa continuou. O boi gordo foi matado. Deus querido está dizendo para mim e para você nessa noite que tudo aquilo que porventura estava saindo do lugar ou está querendo sair do lugar, volte para o lugar certo. Volte para o lugar da direção de Deus. Deus te trouxe aqui só para falar isso. Volte tudo que estava tentando tirar você do propósito de Deus, do caminho de Deus, da direção de Deus. Ele está dizendo assim: volte para o lugar certo. Coloque-se no lugar certo. Sabe, querido, quando a gente se coloca no lugar certo, que coisa gostosa, vem alívio, vem paz no coração, vem resposta. Meu casamento, eu estava pensando. Nada disso, pensando nada. Traz tudo para o lugar certo de novo. Cai em si. Reconecte com Deus. Coloque os seus passos alinhados com Deus. Sabe, amado, Ele tem planos para você. Ele tem planos para a sua vida. Tem planos para o seu casamento. Ele tem planos para a sua casa. Tem planos para o seu filho. Tem planos para o seu ministério. Ele tem planos para a sua vida espiritual. Ele tem planos para a sua vida emocional. É só você cair em si. É só você se levantar dessa situação e caminhar para a casa do Pai. Ele já está de braços abertos esperando nessa noite. Ele já está de coração aberto dizendo: eu quero meu filho, eu preciso dele, eu quero ele. Volte para o lugar certo. Volte para o lugar certo. Por isso que o tema é: eu vou voltar. O tema é: eu preciso voltar. Eu necessito voltar. A minha caminhada precisa estar alinhada com a minha fala. Coloque-se diante desse Deus. Queria que você dobrasse a sua fronte. E eu queria orar junto com você.
e pedir a Deus que, se porventura tem algo na sua vida que está desconectando desse Deus, eu queria te convidar nessa noite a reconectar novamente com Ele. Essa noite, tentando te dar bênçãos fora da hora, tentando te dar poder fora da hora. Eu quero te convidar nessa noite, alinhe o seu propósito com Deus, caia em si, pense em algo na sua vida que você precisa nessa noite alinhar com Deus. Alinhe-se com Deus, alinhe-se novamente com esse Senhor Todo-Poderoso. Sabe, pode você ter passado por situações, pode o filho pródigo ter entrado nos lugares mais absurdos que foi ir no chiqueiro de porcos, tratar de porcos, mas a graça de Deus vai lá e aplaca sobre a vida dele. A graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos basta. Levante-se. Eu quero te chamar nessa noite, querido, levante-se do seu lugar. Levante-se do seu lugar. Quando eu digo levantar do seu lugar, levantar dessa situação. Levante-se dessa situação. Levante-se dessas circunstâncias que o inimigo tenta te levar. Traga tudo para o lugar certo. Traga tudo para o lugar certo. Volte para o lugar certo. Coloque-se no lugar certo. Sabe, querida, essa palavra, quando eu estava preparando ela agora à tarde, mexeu no meu coração. Quantas coisas na nossa vida precisa ser alinhado com a nossa fala. Quantas vezes nós pisamos, falamos outra coisa. Deus quer nessa noite alinhar o seu pisar, o seu caminhar com a fala dele. Volte-se, volte-se, volte-se. Caia em si de toda a situação. Ele é o que tem o melhor, a casa do Pai que tem melhor. Quem disse que você não pode ser curado? Quem disse que você não pode ser liberto? Quem disse que você não pode ser restaurado? Quem disse que Deus não pode abrir as portas para você? Quem disse que Deus te deu, amado, coisas grandes, formou numa faculdade, cresceu, avançou, e você vai viver perambulando? Quem é que disse? Não! Não, meu amado. Alinhe a sua palavra com Deus. Diga a Deus: o Senhor me deu. O Senhor me deu, é do Senhor. O Senhor me preparou, é do Senhor. Alinhe a sua fala. Reconecte a tua fala com Deus. Alinhe a tua caminhada com Deus. Coloque-se diante desse Deus. Busque esse Deus. Não perca tempo. Não acha, querido, que às vezes é muita coisa diante de Deus. Não, é pouco ainda. Nós temos dedicado pouco ainda a esse Deus. Você tem uma semana para dizer para Deus: Deus, eu vou cair em si dessa situação, eu vou me levantar dessa situação, eu não vou aceitar essa situação na minha vida. Eu quero voltar. Eu quero voltar. Talvez é uma pequena coisa, talvez é um pequeno detalhe, talvez é uma pequena fala, mas Deus essa noite está te chamando para você reconectar novamente com Ele, se alinhar com Ele novamente. As coisas vão mudar. Vai haver festa. Você vai ganhar roupas novas. Você vai ter uma marca nos seus dedos, que é um anel da aliança de Deus contigo. Deus quer colocar esse anel. Deus quer calçar sapatos novos nos seus pés, sandálias novas. Deus quer celebrar com você como Ele celebrava. Creia em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero te convidar a ficar de pé. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, meu Pai. Eu não sei o que você precisa alinhar nessa noite. Eu sei o que eu preciso alinhar e continuar alinhando com esse Deus. Alinhe-se com esse Deus. Alinhe-se aos seus pés com sua fala. Profetize para você mesmo. Ore para você mesmo. Declare para você mesmo. Não é pecado nem é erro. Você está treinando o que você vai falar na hora que Deus te colocar no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Prepare-se, porque Deus vai te colocar em lugares e você vai precisar dessa preparação. Você vai precisar desse treinamento. Treine-se. Treine-se com Deus. Fale com Ele. Não desista dEle. 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 Aleluia. É prazeroso caminhar para os braços do Pai.
Tem aquele louvor que a gente canta aqui na igreja, Hebe, não sei se você sabe aí. Queria convidar os meninos do louvor. Ainda temos tempo ainda, eu acho. Meu relógio já está certo. Nós temos um tempinho. Eu quero voltar para a casa do Pai. Sabe aquele louvor? Só sei essa palavra. Eu quero voltar para a casa do Pai. E voltar para a casa do Pai nessa noite é querer sair dessa situação que está tentando te levar para o meio dos porcos. É querer sair dessa situação que está dizendo que você não vai ser curado, que você não vai ser liberto, não vai ser restaurado. Seu casamento vai continuar do mesmo jeito. Seu esposo não vai mudar, sua esposa não vai mudar. Quem é que falou para você? Jesus está dizendo hoje, nessa noite, através dessa parábola do filho pródigo: ei, o pai está de braços abertos esperando. Caia em si. Deus vai te usar, Deus vai usar a sua boca. Eu queria que você começasse a orar aqui agora nesse momento. Fechasse seus olhos. Se você tem algo na tua vida, ou um amigo, ou um colega, ou um cônjuge, ou você mesmo que entrou aqui, que precisa retomar, que precisa alinhar, você vai orar agora. Enquanto nós vamos adorar o Senhor, você vai falando com Deus aí no seu lugar. Vai treinando, vai treinando, vai treinando em nome do Senhor Jesus. Vai treinando em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Você pode falar com Deus aí no seu lugar. Sei que não mereço mais, eu não tenho pra onde ir. Oh, meu Deus. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, É isso mesmo, fale para Deus. meu amigo. É Jesus, querido. Isso é o filho pródigo falando para ele mesmo. Eu vou voltar à casa do Pai. E repousar tranquilo. Ore pelo seu trabalho, sua vida espiritual. Ore pelo seu casamento. Ore, ore, ore. Ore, ore. Oh! Casa do meu pai, E encontrar contigo nos braços do meu Pai. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. saudade Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. chamando pra entrar. Oh, Jesus. Tanta saudade, Oh, meu Deus, alinha nessa noite, Jesus. Alinha nessa noite, Jesus. Alinha nessa noite, Jesus. Propósito, visão e propósito, propósito e visão. Oh, meu Deus. Vem sobre a tua igreja, Jesus. Vem sobre essa casa, essa família, esse jovem, essa mãe, esse pai, esse irmão, esse colega, esse trabalho, essa vida emocional, essa vida espiritual, essa vida ministerial. Oh, Jesus. Saudades do meu pai. Eu vou voltar na casa do Pai. Eu quero meu amor na casa do meu Pai e recontar tranquilo os braços do meu Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, oh, Espírito Santo de Deus, e repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Aleluia. Eu estava aqui pensando que
Meu pai alinhou com Jesus esses dias, ele começou a criar um propósito. E eu comecei a pensar quando eu tinha 11, 12, 13 anos, 14 anos, quanta oportunidade nós perdemos. Quantas oportunidades nós perdemos porque nós não estávamos em si mesmo, cada dia mais. Procure mesmo, coloque-se mesmo. Não perca, não perca. Não queira a bênção de Deus fora do momento de Deus, fora da hora de Deus. Não, Ele tem um tempo certo, na hora certa. Creia. Apenas continue. Alinhe-se a sua caminhada com sua fala. Alinhe-se. Deus tem algo maior para fazer em nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração. Coloque a mão no teu coração. Repita comigo: Senhor Jesus, eu estou aqui com um propósito, com uma visão. Diga: eu tenho propósito com o meu Deus. Diga: eu serei renovado, transformado. Diga: eu serei melhor amanhã do que hoje. Diga: Senhor Jesus Cristo, venha sobre mim. Diga: eu não quero pelotas de porco. Diga: eu não quero estar no meio de porcos. Diga: eu sei que o meu Pai tem o melhor para mim. Diga: eu não abro mão, Jesus. Aplauda esse Deus bem forte, igreja. Bem forte que é para Jesus, bem forte que é para Ele. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para nós como igreja de Deus. Não use a sua fala. Não use a sua fala para aquilo que é contrário ao propósito de Deus na sua vida. Não use. Use só a sua fala para aquilo que é de acordo com o propósito de Deus. O filho pródigo perdeu o sonho, perdeu visão e perdeu o propósito. Mas ele caiu em si. Ele se levantou e voltou para a casa do seu pai. Vamos fazer festa. Vamos celebrar o Senhor nessa semana, amém? Essa semana é semana de festa na sua vida. Eu não sei qual a luta e qual a dificuldade, mas é semana de festa. Semana de resposta de Deus para você. Em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Diga: eu creio. Diga: eu creio. Em nome de Jesus. Só da gente alinhar com Deus, já temos que celebrar. Às vezes a gente só quer celebrar quando a gente troca de carro. Se conectar com Deus, se alinhar com Deus, você tem que celebrar. Celebre com Deus essa semana. Aproveite para celebrar o propósito e a visão que Deus tem te dado, em nome do Senhor Jesus. Bem, eu quero que você levante suas mãos. Nós vamos consagrar agora os dízimos e as ofertas. Hoje pela manhã eu disse que eu quero agradecer a Deus sempre. E todos os dias eu estou aqui agradecendo pela igreja fiel que Deus tem nos dado, por homens e mulheres fiéis que Deus tem levantado aqui. Nós temos vivido assim, visto Deus agindo na vida de cada um, porque Deus tem te dado semente para semear. E aquele que semeia, Deus dá mais semente. Deus multiplica a semente, não é verdade? Então que Deus possa continuar multiplicando sobre a tua vida 100 vezes mais, 60 vezes mais, 30 vezes mais, tudo aquilo que você tem semeado no reino de Deus. Pai, nós queremos consagrar agora essa oferta, esse dízimo. Nós queremos consagrar essas mãos levantadas. Nós queremos consagrar essa mulher, esse homem, esse jovem, essa família. Eu quero consagrar mais uma vez essa semana também a vida da Bela, a vida do Jefferson, da Larissa, que nessa semana chegará, meu Deus, ao mundo, meu Deus, mais uma vida, não para ser do mundo, mas para estar no mundo e servir ao Senhor. Que o Senhor traga multiplicação sobre essa casa, traga prosperidade, e que o Senhor venha canalizar na tua obra, canalizar no teu reino, canalizar diante do teu propósito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode dizer amém? Não, mais forte, irmão. Diga amém. Isso, com ousadia. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que o Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz. Que as doces consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus esteja hoje e todo sempre na tua vida, no teu propósito, nos teus sonhos,
Vá em paz. E que Deus te acompanhe. E que você nessa semana celebre esse Deus. Se alegre diante desse Deus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. E até quarta-feira. Em nome de Jesus.